tem muita gente que já desapareceu e até hoje uma galera continua sumindo por aí. Por quê? E se fosse seu filho, seu pai, seu avô? E se você fosse um suspeito? E se você soubesse quem foi o culpado? Aos 14 anos, sozinho, sem lenço, sem documento e com apenas 200 euros no bolso, Andrew evaporou na gigantesca Londres. Mas será que ele sumiu mesmo? Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas bizarros e criminais para vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Filho de Kevin e Glenys Gosden, Andrew Paul Gosden, apelidado carinhosamente de Rue pelos familiares, nasceu no dia 10 de julho de 1993, na cidade de Doncaster, em South Yorkshire, Inglaterra. Andrew era o caçula e tinha uma irmã mais velha, Charlotte. Seus pais eram cristãos anglicanos comprometidos, mas nem por isso obrigavam os filhos a frequentarem a igreja, tanto que já completava cerca de 18 meses que Andrew não comparecia aos cultos. Eles também optaram por não batizarem seus filhos, pois não queriam impor-lhes seus pontos de vista. Andrew foi descrito por sua família como um pássaro doméstico, que raramente saía de casa e nunca deixava de dizer para onde estava indo. Ele era uma pessoa feliz com a sua própria companhia, mas não era um solitário, pois tinha seu próprio pequeno grupo de amigos com ideias semelhantes. No entanto, a família de Andrew afirma que ele não socializava-se com os amigos fora da escola. Ele também fazia parte do grupo de escoteiros e nunca exibiu sinais de depressão ou quaisquer indícios de que estivesse sofrendo bullying. O pai de Andrew disse que ele era distraído, pouco esperto e potencialmente vulnerável. Disse que ele nunca ficava nervoso ou mal-humorado. Seus professores o caracterizaram como um jovem tímido, quieto e muito maduro para sua pouca idade. Entretanto, muitos afirmaram que, embora ele tivesse 14 anos, ele aparentava ter 12, já que ele era muito pequeno e franzino. Andrew tinha o cabelo castanho claro, usava óculos graduados fortes, é surdo do ouvido esquerdo e tem uma crista dupla distinta na orelha direita. Ele era um aluno talentoso, com um recorde de frequência de 100% na escola e participava do programa Jovens Superdotados e Talentosos, que foi projetado para melhorar o desenvolvimento educacional dos 5% melhores alunos da escola, e esperava-se que Andrew obtivesse a nota máxima em seus exames. Afinal, ele foi descrito como um matemático premiado que parecia destinado a Cambridge. Durante as férias de verão de 2006, Andrew frequentou uma escola residencial de 2 semanas na Universidade de Lancaster, como parte do programa para jovens superdotados e talentosos. A escola de verão era para crianças de todo o Reino Unido com idades entre 11 e 16 anos que estavam entre os 5% melhores academicamente. Os pais de Andrew lembram que ele voltou da escola de verão entusiasmado com o que estava fazendo lá. Durante as férias escolares, no verão de 2007, os pais de Andrew sugeriram que ele viajasse sozinho para Londres para ficar com sua avó, mas ele optou por não ir. Estava mais interessado em videogames e bandas de metal. Após 8 dias que as aulas tinham voltado, depois de retornar das férias de verão, no dia 14 de setembro de 2007, Andrew teve dificuldade para acordar e parecia particularmente irritado, o que era incomum, pois ele normalmente acordava na hora certa e super bem-humorado. Às 8h05 da manhã, Andrew saiu de casa e foi visto por um amigo da família atravessando o parque local e caminhando em direção ao seu ponto de ônibus habitual. Porém, ao invés de pegar o ônibus escolar, Andrew desviou de sua rota e caminhou até um caixa eletrônico. Ele sacou 200 euros de sua conta bancária, que continha 214. Ao voltar para casa naquele dia, ele foi capturado pelo sistema de câmeras de segurança de um vizinho. Em casa, o garoto colocou o uniforme na máquina de lavar, vestiu uma camiseta preta do Slipknot, calça jeans preta, tênis e um relógio no pulso esquerdo. Pegou uma bolsa de lona preta com remendos de banda de rock e metal, sua carteira, chaves e um PlayStation portátil. Aqueles PSP, né? Às 8h30 da manhã, Andrew saiu de casa novamente e foi visto mais uma vez pelas câmeras de segurança do vizinho, descendo a rua em direção ao parque. Ele então caminhou até a estação ferroviária de Doncaster e comprou uma passagem só de ida para Londres, que custou 31,40 euros.
Às 9h35 da manhã, Andrew foi visto embarcando sozinho no trem para a estação King's Cross. Uma mulher relatou estar sentada ao lado do garoto, a quem ela descreveu como quieto e absorto jogando seu videogame. Quando Andrew não compareceu à escola, seus professores tentaram entrar em contato com seus pais, mas ninguém atendeu. Então, uma mensagem de voz informando que ele não havia frequentado as aulas naquele dia foi deixada. No entanto, mais tarde descobriu-se que o número discado não era o correspondente ao dos pais de Andrew e que, na verdade, a mensagem foi deixada no telefone de uma pessoa errada. Às 11h20 da manhã, Andrew chegou à estação King's Cross. Ele foi capturado pelas câmeras de segurança do local, saindo da entrada principal da estação às 11h25 da manhã. E este foi o último avistamento confirmado dele. Bom, então nessa noite, a família do Andrew tinha recebido um amigo, na casa deles. Eles sentaram todos para jantar e somente quando eles foram chamar o Andrew para poder acompanhá-los, para jantar junto também, é que eles deram falta do garoto. Eles imaginaram o tempo todo que ele estava ou jogando videogame ou fazendo lição de casa. E não tinham realmente dado falta. Mas na hora do jantar, quando eles foram chamar o menino, que ele não estava em casa, procuraram ele por todos os cantos, não encontraram, acharam aquilo tudo muito estranho e pensaram então que ele pudesse estar na casa, de algum amigo, de algum vizinho e simplesmente perdeu a noção do tempo. Então os pais do Andrew, eles resolveram ligar para os amigos mais próximos e todos informaram que não tinham visto o Andrew naquele dia e que inclusive ele nem tinha ido à escola. E aí foi quando eles realmente ficaram desesperados e às 7h da noite eles acionaram a polícia. A irmã de Andrew, Charlotte, declarou, abre aspas, foi um pânico total. Inicialmente pensamos que algo devia ter acontecido no caminho para a escola. Quando descobrimos que ele nem tinha ido à aula, isso foi ainda mais preocupante. Fecha aspas. O pai, Kevin, explorou a rota do filho para a escola e áreas próximas, mas não encontrou nada. A família e amigos de Andrew vasculharam a área até o anoitecer. Naquele fim de semana, a polícia revistou os arbustos perto da casa dos Golden, mas não encontrou nada. A polícia perguntou, para a família do Andrew como que tinha sido a noite anterior, se tinha acontecido alguma coisa, se tinha, tido algum episódio anormal, mas o pai falou que não, que foi tudo muito tranquilo, que eles jantaram juntos, como de costume, que depois eles lavaram a louça. O Andrew, ele gostava muito, de brincar de quebra-cabeça, de montar quebra-cabeça. Então, depois da janta, ele foi fazer isso com o pai dele. E depois de um certo tempo, brincando ali, ele foi, então, assistir alguns programas de comédia com a mãe na televisão. Tudo na paz. Tudo de boa, não tinha tido nenhuma intercorrência. Nenhum outro bem foi identificado como desaparecido. Foi rapidamente estabelecido que Andrew não havia levado seu passaporte consigo. O pai dele afirmou que seu filho não parecia ter levado moletom ou casaco e também não havia levado o carregador para o seu PSP. Andrew também deixou cerca de 100 euros em dinheiro que economizou em aniversários. Nos dias que antecederam seu desaparecimento, seus pais relataram que Andrew disse que estava voltando da escola a pé, ao invés de pegar o ônibus escolar, um trajeto de quase 7 quilômetros que levava cerca de 1h20 andando. E isso não fazia muito sentido. Por que ele iria preferir andar esse tempo todo ao invés de simplesmente pegar o ônibus? 3 dias depois, a polícia conseguiu falar com a mulher que vendeu a passagem de trem a Andrew, e ela confirmou que ele havia viajado para Londres. A vendedora de passagens lembrou-se de Andrew porque tinha dito ao garoto que uma passagem de volta custava apenas 50 centavos a mais, mas ele insistiu em comprar somente a de ida. Entretanto, o pai de Andrew afirmou que isso não lhe parecia estranho, pois o filho conhecia muitas pessoas em Londres com quem poderia ter ficado, inclusive sua avó. Depois dessa informação, a família viajou para Londres e distribuiu panfletos e cartazes nas proximidades de qualquer lugar que achassem que Andrew teria interesse em visitar, especialmente museus e exposições. A investigação passou a tentar estabelecer por que Andrew decidiu ir para Londres. Uma das primeiras teorias apresentadas pela família foi que Andrew decidiu visitar alguns pontos turísticos. Ele sempre gostou de Londres e costumava visitar a capital com sua família para ver seus avós, tias, tios e amigos da família que moravam lá. Ele também gostava de visitar os museus e exposições na cidade.
As viagens em ônibus eram gratuitas para as crianças na época do desaparecimento de Andrew. Quando tinha 14 anos, Charlotte, a irmã, viajou para Londres para distribuir currículos, a fim de ganhar uma experiência profissional. Então, o pai de Andrew especulou que ele poderia estar fazendo o mesmo. A polícia de South Yorkshire disse que 2 dias após o desaparecimento de Andrew, pediu à Polícia Britânica de Transportes que vasculhasse as imagens do circuito das câmeras de segurança na estação King's Cross. Mas a polícia britânica não conseguiu identificá-lo na multidão. 3 semanas depois, as imagens das câmeras de segurança foram revisadas e, dessa vez, conseguiram identificar Andrew. A imagem mostrando o garoto deixando o saguão principal em King's Cross foi amplamente divulgada na mídia e acompanhada por um close de sua orelha direita, que tem uma crista dupla distinta. A família e a polícia investigaram a possibilidade de Andrew ter ido a Londres para se encontrar com alguém que conheceu pela internet. No entanto, não houve evidências disso. Andrew não usava computador em casa. Seu pai afirmou que ele não tinha um endereço de e-mail e não havia criado uma conta online em seu Xbox ou PSP. A polícia pegou os computadores da escola de Andrew e da biblioteca de Doncaster, mas não encontraram nenhum vestígio de qualquer atividade do garoto. Os investigadores enviaram o número de série exclusivo do PSP de Andrew para a sede da Sony, que é a marca do videogame, que verificou e descobriu que não havia registro de configuração de conta ou comunicação estabelecida no dispositivo. Estranho, né? Um evento identificado pelo pai como uma possível razão para seu filho ter viajado para Londres foi o YouTube Gathering de 2007. No entanto, não há evidências de que Andrew tenha participado deste evento ou tivesse qualquer interesse no YouTube. A família também investigou concertos musicais que o garoto poderia ter ido assistir, Descobriram então que um show de uma famosa banda de metal estava agendado para setembro de 2007 e que esse seria o último show com o vocalista original, tornando-se então um evento único. O local ficava a poucos passos da estação King's Cross. Mick Neville, chefe aposentado da Unidade Central de Imagens da Polícia Metropolitana, acreditava que a teoria do show era plausível. Ele apelou para que qualquer pessoa com fotos ou vídeos feitos no show se apresentasse para que super reconhecedores pudessem digitalizar as imagens. O pai também afirmou suspeitar que Andrew poderia ter ido a Londres para fazer algo pelo qual ele achava mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. Os pais de Andrew criticaram a ação da polícia de se concentrar em investigar apenas os membros da família durante os estágios iniciais da investigação, realizando entrevistas gravadas ilegalmente com o objetivo de pressioná-los a revelar o motivo do desaparecimento de seu filho, ao invés de solicitar imagens das câmeras de segurança de todo o entorno da estação, uma vez que Londres é uma das cidades com mais câmeras de segurança instaladas no mundo. Entretanto, tudo que a polícia verificou foram apenas as imagens da estação King's Cross. Toda a família de Andrew foi inocentada de qualquer envolvimento no desaparecimento do garoto. 1 ano após o desaparecimento de Andrew, a diretora da escola que ele estudava antes de desaparecer viajou para Londres com funcionários e alunos e eles distribuíram 15.000 panfletos para poder tentar ajudar a encontrar o garoto. Um artigo publicado no primeiro aniversário do desaparecimento de Andrew afirmou que 122 possíveis avistamentos tinham sido relatados em toda a Grã-Bretanha. Desses, 45 só em Londres. O pai de Andrew disse que houve 2 ou 3 avistamentos na primeira semana após o desaparecimento de seu filho que pareciam confiáveis, em parte devido à forma como as testemunhas alegaram que Andrew falou com eles. A família acredita que o avistamento mais plausível foi de Andrew no dia em que ele desapareceu, dentro de um Pizza Hut, local que fica a 1 hora de caminhada da estação King's Cross. Tiveram outros avistamentos não confirmados na mesma rua do Pizza Hut e no dia seguinte disseram ver Andrew dormindo em um parque. O garoto também teria sido visto saindo de um trem local na estação de Mortlake em 19 de setembro de 2007,
ou seja, 5 dias apenas após o seu desaparecimento, e possivelmente estava ali caminhando pelas ruas. Nesse mesmo dia, foi dito que ele parecia ter conseguido roupas mais quentes. Uma mulher relatou um possível avistamento de Andrew no dia 17 de outubro, um mês depois do seu desaparecimento, em Covent Garden. Ela disse que falou com o adolescente e afirmou que ele se parecia muito com um garoto que ela tinha visto na TV e que estava desaparecido, mas o menino negou ser tal pessoa. Kevin afirmou que as imagens dos ônibus e da estação de metrô adjacente não foram solicitadas pelas autoridades e que os relatos de avistamentos de Andrew em um Pizza Hut e em Covent Garden não foram investigados. Em novembro de 2008, um homem visitou a delegacia e usou o sistema de intercomunicação para falar com a polícia, afirmando ter informações sobre Andrew. Quando um policial chegou para anotar os detalhes, o homem já havia ido embora. Posteriormente, a polícia apelou para que ele voltasse a entrar em contato, mas isso infelizmente não aconteceu. Tempos depois, um indivíduo que afirma ser o tal homem da delegacia escreveu anonimamente à BBC. Ele deu detalhes de um possível avistamento de Andrew em Shrewsbury, em novembro de 2008. Não foi confirmado se era o mesmo homem nas duas ocasiões. E caso fosse, por que ele não esperou na delegacia? Em 2009, foram relatados 2 possíveis avistamentos, um fora do Museu de História Natural e outro em um pub. No entanto, de acordo com o pai de Andrew, nenhum dos avistamentos foi de fato verificado pela polícia. Em setembro de 2009, como forma de marcar o 2º ano de seu desaparecimento, a família divulgou imagens com a progressão de idade de como Andrew poderia estar aos 16 anos. Em novembro do mesmo ano, o pai apelou à comunidade LGBTQIA+, para ajudar a encontrar seu filho. A família considerou a possibilidade de que Andrew pudesse estar lutando contra sua orientação sexual e decidiu então fugir. Kevin fez questão de dizer que eles são uma família muito aberta e caso Andrew fosse sim homossexual, eles não tinham nenhum problema com isso. Reafirmou ainda que ele é amado incondicionalmente por todos. Em maio de 2011, a família pagou uma empresa privada para realizar uma busca por sonar no rio Tamisa, usando a mesma tecnologia usada para localizar vítimas e objetos no mar. Nenhum vestígio de Andrew foi encontrado durante a busca, embora outros corpos sim. Em 2017, para marcar o 10º aniversário do seu desaparecimento, a instituição de caridade Missing People fez de Andrew o rosto da sua campanha, Find Every Child, Encontre Cada Criança, com Andrew aparecendo em outdoors e anúncios em todo o Reino Unido. Em 12 de setembro de 2017, a polícia fez um novo apelo por informações. Uma declaração na página do Facebook da polícia de South Yorkshire disse que a polícia estava, ou esteve, investigando dados relacionados. O tom da declaração sugeria que a polícia acreditava que o garoto ainda poderia estar vivo. A polícia realiza verificações anuais em hospitais da área. Em junho de 2018, a família de Andrew disse que alguém havia relatado uma conversa online com uma pessoa com o nome de usuário Andy Rue. E aí vocês lembram que o apelido dele era Rue? Nessa conversa, a pessoa alegou que seu namorado havia abandonado e que ele precisava de 200 euros para cobrir o aluguel. Quando alguém se ofereceu para lhe enviar o dinheiro, o usuário alegou que não tinha conta em banco, pois havia saído de casa aos 14 anos. Esta ligação foi investigada pela polícia, mas infelizmente não conseguiram mais uma vez identificar quem era a pessoa. No mês seguinte, para marcar o 25º aniversário de Andrew, 2 fotografias atualizadas de progressão de idade foram divulgadas pela família. Também foi anunciado que a banda Muse ajudaria a divulgar a campanha para encontrar Andrew. Em outubro de 2019, outra imagem de progressão etária de Andrew foi divulgada. A família de Andrew manteve seu quarto como ele o deixou e não mudou as fechaduras da casa, pois Andrew era conhecido por ter levado sua chave. A conta bancária do garoto nunca mais foi utilizada desde que ele fez o saque na manhã do dia 14 de setembro de 2007.
Em janeiro de 2022, a polícia de South Yorkshire declarou que em 8 de dezembro de 2021, na sequência de uma denúncia anônima, os detetives prenderam 2 homens, um de 38 e outro de 45 anos de idade, por suspeita de rapto e tráfico de seres humanos. A prisão do homem mais velho também estava ligada à posse de imagens indecentes de crianças. Ambos os homens conseguiram aguardar em liberdade enquanto as investigações continuavam. Acredita-se que sejam as primeiras prisões feitas em conexão com o desaparecimento de Andrew. Foi anunciado que vários dispositivos dos homens foram apreendidos para investigação forense, o que a polícia disse que poderia levar de 6 meses a 1 ano. O pai de Andrew agradeceu ao público pelo apoio e disse que a família não sabia de mais nada além do que já tinha sido divulgado pela polícia. Em janeiro de 2023, a polícia de South Yorkshire disse que os homens permaneciam sob investigação e que os dispositivos apreendidos também ainda estavam sob exame. Em setembro de 2023, foi relatado que ambos os homens foram liberados sem acusação e que não estavam envolvidos no desaparecimento de Andrew. E assim, seguimos sem solução. Aonde que esse menino foi parar? Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva nesse canal que é de extrema importância. Vou deixar as minhas redes sociais aqui para quem quiser me seguir por lá. Comenta bastante aí embaixo para engajar. E é isso. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.